Não, eu vou desligar porque você sabe, às vezes... Então, tá bom. Desliguei já para você. Bem, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que um monte de gente vai ver depois. Vou falar aqui da nossa paixão, né? Que é a minha paixão, pelo menos, é da Umbanda, né? Tanto que eu estou de branco e estou de guia, né? Essa é a primeira guia que eu tenho, a minha guiazinha que me acompanhou. E desde criança, né? Eu sempre era muito curiosa e gostava dessas sementes, né, para fazer colar, né? Mal sabia eu. Bem, em tudo existe um porquê, né? Quando a gente vem trabalhar na Umbanda como missão, se a gente vem como cargo, né, a gente já vem preparado. A gente estuda antes. A gente estuda lá no astral antes de vir para cá. Então, né, por isso que eu gostava dessa lágrima de Nossa Senhora, uma sementinha de um mato, né? Chamava de mato isso daqui. Eu adorava. Bem, enfim, e a Bia saiu. Vou falar um pouquinho da história da Umbanda. Então, porque eu gosto muito de colocar o conceito da história da Umbanda, porque faz com que a gente entenda como que funcionou, né, tudo isso, como que funcionou a Umbanda, porque ela é diferente em cada terreiro, porque o que é a Umbanda, né? Então, eu tinha colocado no outro grupo, não sei se alguém já viu, mas vou repetir uma breve história aqui rapidinho. A Umbanda, ela foi anunciada, né? Então, não foi assim como as outras religiões, que foram congregando pessoas e formando ali um rito, um ritual, etc. Por exemplo, o candomblé é uma religião brasileira, mas ela é fruto de conhecimentos que vieram da África e que lá tem 5.000 anos, que foram transmitidos de pai para filho durante as gerações, né, pelas gerações afins, pela oralidade, né? Tanto que lá no candomblé existem os mitos, mitos que a gente também conhece aqui na Umbanda, né? Então, essa religião da Umbanda, ela veio de uma forma anunciada. Então, o que aconteceu? Lá em 1908, tinha um jovem de 17 anos, se a gente parar para ver 17 anos, é uma pessoa super jovem, né? Enfim, o que aconteceu com ele? Ele começou a ter comportamentos diferentes, ele começou, então, como a gente, em todos os lugares que eu pesquiso, né, tanto vindo pelo curso de sacerdócio, tanto pelo livro de Ramatiz, aqui que eu tenho seria um compêndio, né, de várias obras, de vários temas, ele começa a falar que o Zélio, né, de 17 anos, ele começou a ocorrer fatos curiosos com ele. Começou a falar com sotaque diferente e, às vezes, num tom manso, num tom de um senhor mais idoso. E a família começou a ficar assustada. O que está acontecendo, né? Levou ele num parente que era um psiquiatra. Não existia catalogado nenhuma doença daquela. Fizeram também exorcismo, né? Porque sabia-se não sabia o que era acontecido, né? Começaram-se a falar que ele estivesse acometido pelo, como eu vou dizer, estivesse possuído pelo demônio, né? Tudo lá imagina 1908, né? E aí não tinha como tirar esse espírito, esse problema que estava acontecendo, esse, entre aspas, demônio, né? Porque tudo era demônio. Hoje a gente encontra ainda bastante nisso. Então, o que aconteceu? Levaram ele, né, uma pessoa indicou ele para ir na Federação Espírita do Rio de Janeiro. E lá ele chegou
né? Provavelmente todo mundo já estava sabendo quem que era, o que era, né? O que estava acontecendo com aquele rapaz diferente, estranho. E aí ele foi, sentou-se à mesa e logo, porque lá é assim, mesa branca, né? Como chama. Então sentava-se à mesa, senta-se, né? Em alguns lugares também. Então sentou-se à mesa e logo de imediato o Pai Zélio falou que estava faltando alguma coisa ali naquela mesa, saiu, foi até o jardim, pegou uma flor e colocou ali sobre a mesa. Então ali a gente poderia dizer que foi a primeira firmeza de Umbanda, né? Um elemento vegetal, flores, que foi colocado ali naquele trabalho. E logo os outros médios começaram então começaram a receber, né, os outros guias, que eram caboclos, que eram pretos velhos. Então, imagina, em 1908, que pouco tempo atrás, né, tinha sido dado a liberdade para as pessoas que eram escravizadas, né? E ali, então, começaram a repreender tanto esse guia que estava no Pai Zélio, né, que é o caboclo das 7 encruzilhadas. O que é um caboclo? Caboclo, nós chamamos assim, é o espírito de um índio, um indígena, né? E a gente coloca como caboclo, é assim como se foi denominado na Umbanda. E aí, então, começaram a repreender, querendo doutrinar. No espiritismo existe a doutrinação para aqueles espíritos que são obsessores, e foi o que foi tentado. E aí ele falou assim, né? Uma médium, uma hora, falou assim, uma clarividente, falou que ele se intitulava como índio, mas existia vestes de restos de vestes sacerdotais de um padre. Ele falou assim, de fato você está vendo uma encarnação anterior a esta. Quando eu fui o padre, tal, e fui queimado na fogueira porque eu vi, né, um desastre natural ali, que acho que era com relação ao vulcão. Enfim. E depois ele falou assim, não, mas depois dessa encarnação, que eu morri queimada na fogueira, eu tive a dádiva de participar, de reencarnar nas terras do Brasil como índio. E aí, olha só, já veio contrapondo aquela questão, né, que muito se colocava no espiritismo, né, que também era iniciante, né, que um espírito de um índio era um espírito de um selvagem, né, não de uma pessoa civilizada. E ali a gente já tinha o espírito de um ex-padre, de um padre que reencarnou no índio, né? Já dava uma contrassenso aí. Então, e os outros espíritos que estavam ali eram de índios e eram de ex-escravos, né, que são os pretos velhos. Todos receberam reprimenda e ele, por que repreende essas pessoas? Né? Por que repreende esses espíritos? Já que não há lugar aqui, então amanhã no bairro de Neves, né, que é o bairro lá do Zélio Fernandino de Moraes, onde ele morava, na casa dele, vai ser então feita foi a primeira gira, né? Então, no dia seguinte, vários curiosos foram lá, inclusive médios do centro, acabaram indo lá. E foi um dia em que quem se apresentou não foi o caboclo das 7 encruzilhadas, foi um preto velho, que acabou, então, incorporando no seu médium e anunciou a Umbanda ali, né? Na verdade, a anunciação foi no caboclo. Desculpe. Por que chama Caboclo das 7 Encruzilhadas? Porque quando perguntaram o nome dele, ele falou assim, se é para que eu tenha um nome, então que me chame de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Então aí a gente já vê como que foi anunciada a Umbanda. A Umbanda, na verdade, ela já tinha alguns
algumas manifestações em outros médiums, tá? Então, a gente já podia perceber que existia lá manifestações nos barracões de candomblé, em que o médium é tomado, né? A mediunidade era inconsciente, muito diferente do que é hoje. Então, existia uma verdadeira, alguns dizem, uma verdadeira possessão, mas no sentido de que o guia vinha e tomava o médium. E ele, inconsciente, ele não tinha participação, entre aspas, né? Não tinha participação no que estava acontecendo. Enfim, os médios que incorporavam os barracões não poderiam, porque no candomblé só se incorpora orixá, e não guia, e não entidade, guia, egum. Lá eles chamam egum, tá? Qualquer egum, o que é? Aquele que morreu. Então, um caboclo é o que morreu, um preto velho que morreu. Hoje, aqui na Umbanda, eles trabalham. Então, essa Umbanda foi anunciada. Se foi anunciada é porque tem uma missão, né? Porque tem algum propósito. E vamos, então, discorrendo a respeito da história da Umbanda, e a gente vai vendo depois, com as outras aulas, como que apareceu as outras linhas de Umbanda. O que é a Umbanda? A Umbanda, ela é uma religião que ela mistura. Olha, ela foi anunciada numa mesa espírita, ela tinha incorporação, tá? É mediúnica, ela tem a base dela, é mediúnica, a base da Umbanda é mediúnica. Então, tem traços espírita, ritual indígena, o panteão divino dela é africano e veio posteriormente, tá? Como nós conhecemos, que são os orixás. Então, temos também o africano, temos os elementos magísticos orientais, tá? Uso de vela, uso de fogo e vários outros elementos. Então, ela reúne as famílias, né? Como foi dito em alguns artigos posteriores, depois eu posso até trazer aqui, que ela veio para reunir as famílias. As famílias, o que é? Família brasileira. O europeu, o indígena, o africano, o oriental, o negro, o branco, pele vermelha, pele amarela, tudo. Então, a Umbanda, ela não faz distinção, ela reúne todos. É para isso que tem a Umbanda, para isso que existem os arquétipos, tá? O que é um arquétipo? O caboclo é um arquétipo. Preto velho é um arquétipo. E assim, tantas as linhas de Umbanda são arquétipos. Temos um gato querendo comer a minha folha, né? Aula é assim mesmo, não resolvi não prender os bichos, né? Olha lá, mastigando a minha folha. Com licença. Essa aqui é a minha rainha e eu sou mera súdita dela. Então, a Umbanda, a proposta da Umbanda é reunião sem distinção das pessoas. Reunião de arquétipos, então ela veio minimizar os arquétipos, os conflitos étnicos, os conflitos de cor, de estado, de tudo, né? De mulher também, de gênero também, né? Ela veio trazer tudo isso, que somos um só. Essa é a família, todos nós somos irmãos, independente do estado social, da classe, do estudo, da cor, da origem, de nada. Então, ela também é uma religião que não é proselitista. O que é prosélito? Né? Prosélito é aquele que veio de outra religião. A gente não vai angariar
vai pegar a nossa guia, né? A gente nem livro tem, né? A gente não vai bater na porta das pessoas dizendo, olha, você tem que se converter e seguir essa religião, ou então você veio no meu terreiro, você tem que aqui continuar. Não. A pessoa veio, está com problema, depois ela vai. Pode ir para voltar para a sua própria religião, não tem problema. Ela é uma religião natural. O que é uma religião natural? É uma religião que ela não é estática, ela não é uma religião que tem um livro, um código, um dogma, uma maneira de ser, de estar, ela vai evoluindo. Então, ela permite que várias e várias elementos, conhecimentos diferentes sejam agregados a Umbanda, tá? Então, por ser natural, qualquer pessoa pode ir na natureza e fazer uma oferenda. Pode acessar a Deus, pode ir e conversar à sua maneira com os orixás, tá? Religião abstrata ou mentalista é uma religião que nós temos um código, um livro, temos regras, temos métodos, modos, tá? Quais são? Cristãs, né? São as religiões evangélicas, católicas, judaico. Elas são religiões abstratas, mentalistas. O que é o mentalista? É a religião que fica só no mental. A Umbanda é uma religião elemental, usa elemento. Então, a gente vai usar erva, a gente vai usar águas, vela, que é o fogo, a gente vai usar elementos consagrados, guias, a gente vai usar numa oferenda flores, frutos. Então, é uma religião que usa elementos, tá? Então, é isso, é uma religião aberta. Nosso templo é a natureza, tá? Então, são os pontos de força, uma cachoeira, um mar, são uma pedreira, um caminho, é tudo isso. Tudo isso é um ponto, um templo sagrado. Por isso a Umbanda, ela tenta, né, colocar na consciência das pessoas que é para preservar a natureza, porque é o nosso templo, Deus que criou, né, o nosso templo sagrado. Quem mora na cidade é tão difícil, né? Quem mora na cidade acaba não tendo aquela facilidade, eu preciso pisar na grama, preciso pisar na terra para me descarregar, não tem como, preciso tomar um banho de mar, fica a dica, banho de mar descarrega, né? Por isso que no banho de mar a gente sai meio com soninho, a gente sai mais lentinho, quer dormir, mas descarregou as energias e renova. Depois um soninho, um cochilinho, depois está renovado. E é isso, se uma pessoa quiser ir na mata, no mar, ela vai, ela não precisa de um intermediário, tá? Então, a figura do dirigente de Umbanda, ele serve para orientar, para guiar, para trazer da conexão, etc. Mas não impede que a pessoa vá lá no ponto de força, por exemplo, eu quero ir lá no mar, né? Pedir, agradecer, seja lá o que for, para falar com mãe Iemanjá. Então, como é que eu faço? Eu vou lá com uma rosa, aí precisa de conhecimento, por isso que é bom estudar. Eu vou lá com uma rosa branca e jogo lá assim no mar de longe. Pega aí, Iemanjá. Não, como é que eu faço, gente? Eu vou então lá no mar, eu pego as pétalas, né? Coloco na minha mão, né? Coloco assim para que seja, né? Para que as ondas do mar levem, para que as ondas do mar venham buscar aquelas pétalas e eu ofereço para a mãe Iemanjá, faço a minha oração de coração, não sei fazer oração, pode cantar um ponto, né?
Ah, eu não sei cantar nada. Ah, eu sei cantar só aquele pedacinho. Iê, Iemanjá, Iê, Iemanjá. Pronto, já serve, já é uma oração, né? Então, tudo que eu fizer, não preciso de um intermediário. Mas eu posso perguntar, como é que eu faço? Aí é só ir lá e perguntar. E fazer com o coração. E pronto, você já criou uma conexão, né? Abrem-se vórtices, abrem-se portais e você automaticamente recebe da divindade aquela energia e automaticamente é descarregado também. Então isso é a nossa Umbanda, que é uma religião que é natural, elemental, não é mentalista, não precisa de intermediários, né? Enfim, mas vamos voltar um pouquinho ainda para o termo da Umbanda, né? Muitas casas a gente tem que, inclusive uma casa que eu vi, né, usava comunidade espírita. Por que espírita? Porque lá em 1960, né, 50, 60, comecinho de 70, havia muita perseguição com relação à Umbanda. Era proibido, não podia, né, ter os encontros. E os médios queriam trabalhar, claro. E o que acontecia? Baixava a polícia e dava borrachada nas pessoas, né? Então, colocava-se lá, para poder funcionar a casa, né? Colocava lá o termo espírita, que era mais tranquilinho, né? Então, depois disso, o que aconteceu? Então, começou a ter mais aceitação e a Umbanda ela caiu no gosto dos artistas, caiu no gosto de muitos, eu acabei esquecendo de trazer os artistas, mas muitos artistas que a gente nem imagina, né? Tirando a Clara Nunes, que a gente sabe que cantava, né, Umbanda, mas haviam outros artistas que também cantavam, e as pessoas cantam e nem imaginam por quê. Enfim, caiu no gosto dos artistas, caiu-se no gosto das pessoas, virou moda. A partir do momento que a Umbanda virou moda, acabou se dando oportunidade para aquelas pessoas que queriam ganhar em cima da Umbanda, ganhar dinheiro em cima da Umbanda, elas começaram a ganhar dinheiro. Então, como é que elas faziam? A pessoa ia lá com um problema, estava desequilibrada, precisava de um conselho, de né, uma orientação. Chegava lá, saía com 4 problemas, porque a pessoa que atendia dizia que estava com... Fizeram um trabalho para ele, fizeram um trabalho assim, porque era para derrubar ele, porque era para isso, para aquilo, e a pessoa desesperada, né, se já está com problema, está fragilizada, e a pessoa desesperada acabava acreditando naquilo e pagava-se trabalhos, né, e os trabalhos não eram baratos, tá? Se a gente for ver hoje, existem pessoas que cobram trabalho, né, até mesmo na Umbanda, que a Umbanda não é para ter trabalho cobrado, lá na casa de 5, 10 mil, né? Tem gente que vende carro para pagar trabalho. E ficou fonte de renda para quem queria utilizar a Umbanda como comércio. E aí, o que aconteceu? A espiritualidade começou a atuar, tá? Quando um médium começa a desviar do seu caminho, os guias se recolhem de lado e outros assumem, né? Mesmo dando o nome, eu sou o guia X. O guia X saiu, mas vai vir um fingindo ser esse guia X e vai atuar ali em nome dele, tá? Então, as casas começaram a fechar, tá? E a Umbanda acabou
retrocedendo em quantidade de pessoas e de casas. Depois disso, começou, acho que na década de, começo da década de 90, começou a ter um outro boom, né, de Umbanda. Então, outras casas, outros estudos começaram a aparecer. Isso a gente vai falar mais um pouquinho depois, né? A gente vai entrar depois em outras umbandas, né? Por quê? Porque nosso tempo aqui está acabando, no Zoom está acabando, e aí depois a gente entra nisso. Mas, falando ainda dessa trajetória de Umbanda, por ser uma religião que não tinha um código fixo, muitas influências acabaram vindo, tá? Influências naturais, tá? Por exemplo, lá na tenda de Pai Zélio, não existia atabaque. E ela começou, a primeira não tinha, a segunda tenda fundada por ele não, a terceira não, na quarta já vieram. Por quê? Porque vários médiuns vindo de cultos de nação, né? Não podemos dizer assim, tinham conhecimento do atabaque e trouxeram. E cá entre nós é maravilhoso um atabaque bem tocado, né? Os guias começaram a trazer pontos cantados. O que são pontos? Músicas. Ponto é uma reza, tá? Então a gente reza cantando. E os guias trouxeram isso. Os médiuns inconscientes, eles eram tomados pelos guias e era mais fácil, né? O guia trazer, então, um ponto cantado, anotava-se e começava-se a cantar. Antigamente, a Umbanda, os médios, eles acabavam sendo, por serem tido tomados e levados, né? Se eu não for, o guia vai me dar surra à noite. Quem já não ouviu falar tomar surra de guia à noite, né? Os antigos falavam isso. Então, não era surra, né? Era, né, puxãozinho de orelha. Ou então deixava a própria sorte e vinham os obsessores. Mas o que acontecia? Os médios eram tomados pelo temor. Eu tenho que ir na casa, eu tenho que desenvolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na mata, eu tenho que ir trabalho de praia. Hoje a gente está na Umbanda por amor, né? A gente está por amor. É claro que muitos precisam realmente trabalhar e tem que trabalhar porque o guia manda, né? Então não existe castigo, né? O que a gente diz hoje na Umbanda é que não existe o castigo. Mas se você não quiser, você veio para trabalhar na Umbanda. Se você não quer trabalhar na Umbanda porque você assim usou o seu livre-arbítrio, os guias vão se afastar, aquelas proteções, aqueles escudos que você ia ter, você não vai ter. E se você é um médium devedor de outras reencarnações, os inimigos, né, de outras encarnações podem te achar e aí eles vão começar a te encher o saco, né? Encher o saco é bonitinho, né? Alguns são muito raivosos, alguns têm muito ódio da pessoa, e alguns, inclusive, meramente trabalha para diminuir uma luz, né, a menos, trabalhando em favor da luz. Então, eles querem realmente que o guia saia da Umbanda, saia do espiritismo, saia de qualquer religião, para que seja um a menos ajudando, né? A gente sabe bem disso. E, enfim, esse seria o surgimento da Umbanda, tá? Um surgimento, uma breve história do que aconteceu. Quando a gente for falar de linhas de Umbanda, a gente vai falar um pouquinho também das histórias, de como aconteceu e se desenvolveu, porque tudo tem uma linha e tudo tem um porquê, tá? Estou aqui com algumas pessoas, tem alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma pergunta? Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Não, não, não?
Bem, Primo, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, pode até escrever no chat, tá? Se você quiser. Só estou com 1 minuto e 15 segundos agora, que daqui a pouco encerro, porque o meu Zoom não é aquele Zoom pago, né? E é isso, a gente falando um pouquinho de Umbanda. Pode fazer, pode falar, Primo. Liga o microfone. Pronto. Não, era mais assim, com relação mesmo, eu queria mais, como é que chama? Onde eu posso procurar mais informações também para continuar, né, cara? A gente sabe que eu sou curioso, né? É, né? Ah, Primo, putz, eu tenho... Ah, eu vou te mandar uns vídeos. Manda, vai mandando. Vou mandando uns vídeos aí você vai aprendendo um pouquinho mais. Porque o que muito acontece na Umbanda, olha, se cair daqui a pouco a gente se fala depois, tá? É que as pessoas são muito curiosas com relação aos guias, a tudo, tudo. Tem vários, eu vou te mandar. Tem muitas perguntas, muitas coisas bacanas aí que dá para você aprender, tá? Enquanto isso, a gente vai estudando. Espero